Olá a todos! Hoje vamos abordar um caso que tem impactado profundamente a comunidade de Palmeira dos Índios e todo o Brasil. A trágica morte de Maria Catarina Simões da Costa, uma menina de apenas 10 anos. Encontrada enforcada em um estábulo, a morte de Maria Catarina gerou uma série de questionamentos e especulações. No vídeo de hoje, vamos explorar os detalhes dessa tragédia, analisar as investigações em curso e discutir as possíveis implicações e desafios enfrentados pelas autoridades e pela mídia. Acompanhe conosco enquanto buscamos entender os mistérios que envolvem esse caso e a busca por justiça para Maria Catarina. Tragédia em Palmeira dos Índios. Caso de Maria Catarina Simões da Costa, ainda envolto em mistério. Palmeira dos Índios. A pequena cidade de Palmeira dos Índios, no estado de Alagoas, está em luto após a chocante morte de Maria Catarina Simões da Costa, uma menina de apenas 10 anos. Encontrada enforcada no estábulo da família, a morte de Maria Catarina deixou a comunidade inteira atônita e com uma série de perguntas não respondidas. O caso, que inicialmente parecia simples, tornou-se um emaranhado de mistérios e especulações que desafiam até mesmo os investigadores mais experientes. Maria Catarina foi descoberta sem vida por sua mãe após um dia aparentemente comum que terminou em tragédia. No momento do incidente, seu pai havia levado o irmão mais novo para a unidade de saúde devido a um acidente doméstico. A menina, aparentemente deixada sozinha na propriedade familiar, foi encontrada pendurada por uma corda, levando a mãe a um estado de desespero e choque. A situação foi agravada pela falta de respostas claras sobre o que realmente aconteceu naquele dia fatídico. A primeira investigação apontou para a asfixia por enforcamento como a causa da morte, mas o Instituto Médico Legal, IML, não encontrou sinais de tortura ou de uma luta física. Esse laudo gerou mais dúvidas do que certezas. Com a ausência de marcas de violência e fraturas que poderiam indicar um homicídio, a polícia está tentando entender como uma criança de 10 anos poderia ter cometido um ato tão extremo sozinha. A comunidade está dividida entre a crença em um possível suicídio e as suspeitas de envolvimento de terceiros. As investigações foram aprofundadas após o laudo inicial. A polícia está agora considerando a possibilidade de realizar uma reprodução simulada dos eventos para tentar esclarecer como a menina conseguiu se enforcar. Essa simulação envolverá todos os envolvidos, incluindo os pais e outros membros da família, e servirá para verificar a plausibilidade das versões apresentadas. A reconstituição pretende responder perguntas cruciais, como a origem da corda e a dinâmica do incidente. O pai de Maria Catarina, que estava ausente durante o evento trágico, está no centro das investigações. O pedido de medidas protetivas pela mãe contra o pai, devido a um histórico de conflitos, adiciona uma camada de complexidade ao caso. Esses detalhes são mantidos em segredo de justiça, dificultando a compreensão completa do contexto familiar e das relações entre os membros da família. A suspeita de um possível envolvimento do pai tem gerado ainda mais especulações e tensões na comunidade local. Os relatos dos vizinhos e colegas de escola de Maria Catarina pintam um quadro de uma menina alegre e sociável. Sua morte gerou um sentimento de perda imensa entre aqueles que a conheciam. A escola, onde Maria Catarina era uma aluna querida e participativa, está de luto e apoia a família em meio à crise. A tristeza e a incredulidade dominam a cidade, com muitos se perguntando como uma criança tão jovem pode ter passado por algo tão terrível. Além das investigações e dos depoimentos, a polícia está buscando outras testemunhas e revisando evidências coletadas do local do crime. A ausência de sinais de arrombamento ou invasão na propriedade familiar leva a questionamentos adicionais sobre como a menina poderia ter sido encontrada em tal situação. A análise das imagens exclusivas e das condições do local do incidente é essencial para responder a essas questões. O caso de Maria Catarina está colocando à prova o sistema de justiça e a capacidade das autoridades em lidar com crimes tão complexos. A busca por respostas e justiça está sendo conduzida com diligência, mas o caminho ainda é incerto. A pressão da comunidade e da mídia,
aumenta à medida que o tempo passa, e todos esperam por uma conclusão que traga clareza e alívio para todos os envolvidos. Enquanto a investigação continua, a dor e o luto permeiam a comunidade de Palmeira dos Índios. Maria Catarina era uma criança que trouxe alegria para muitos, e sua morte prematura é um lembrete doloroso das fragilidades da vida e das complexidades das relações humanas. O caso permanece em aberto e a esperança é que, eventualmente, a verdade sobre o que realmente aconteceu naquele dia possa ser revelada. O caso de Maria Catarina Simões da Costa é um exemplo doloroso e complexo de como tragédias podem desafiar tanto as investigações quanto a compreensão pública. Encontrada morta em um estábulo, com sinais de enforcamento, a menina de 10 anos deixou uma comunidade inteira em choque. O fato de que o laudo inicial do Instituto Médico Legal, IML, não encontrou sinais claros de homicídio, como marcas de tortura ou fraturas, torna o caso ainda mais perturbador e difícil de entender. A ausência de evidências conclusivas sobre a causa da morte levantou uma série de questões que vão além da simples interpretação do laudo médico. A polícia se depara com o desafio de determinar se a morte foi resultado de um suicídio ou de um homicídio, uma distinção crucial que define não apenas a direção da investigação, mas também o tipo de justiça que pode ser buscada. A possibilidade de que a menina tenha se enforcado sozinha levanta questões sobre a viabilidade de uma criança tão jovem realizar tal ato sem ajuda externa, enquanto a suspeita de homicídio implica a necessidade de identificar possíveis responsáveis. A complexidade do caso é acentuada pelo fato de que a cena do crime e as circunstâncias envolvendo a família de Maria Catarina estão repletas de nuances. A presença de uma corda e a descrição da cena por parte de testemunhas e familiares exigem uma análise detalhada para entender como a menina teria conseguido amarrar a corda e se pendurar. A possibilidade de uma reprodução simulada dos eventos, embora controversa, pode ser uma ferramenta essencial para a polícia, ajudando a visualizar a dinâmica do incidente e a responder perguntas cruciais sobre a mecânica do enforcamento. Além das questões técnicas e investigativas, o caso é profundamente impactado pelo contexto familiar e pelas relações interpessoais. O histórico de conflitos entre os pais de Maria Catarina, evidenciado pelo pedido de medidas protetivas pela mãe, adiciona uma camada de complexidade emocional e legal ao caso. A suspeita de que o pai possa estar envolvido ou que tenha desempenhado um papel na tragédia levanta questões sobre a dinâmica familiar e o impacto de tais relações nas investigações. A comunidade de Palmeira dos Índios está abalada pela perda de uma jovem tão querida e pela incerteza que cerca o caso. A descrição de Maria Catarina como uma criança alegre e participativa contrasta fortemente com a realidade cruel de sua morte. A dor e a perda experimentadas pelos familiares, amigos e colegas de escola são imensas e a busca por respostas é marcada por uma sensação de urgência e desespero. O segredo de justiça que envolve o caso, com detalhes do depoimento da mãe e outras informações sendo mantidos em sigilo, contribui para a sensação de frustração e incerteza. A falta de transparência pode gerar especulações e teorias na mídia e entre os moradores, dificultando a compreensão completa do que aconteceu e potencialmente prejudicando a investigação. A gestão cuidadosa das informações é essencial para garantir que a investigação permaneça objetiva e focada. As autoridades enfrentam um desafio considerável para resolver o caso de Maria Catarina, uma vez que a combinação de fatores laudos inconclusivos, contexto familiar complexo e falta de evidências diretas cria um cenário investigativo denso e multifacetado. A precisão na coleta e análise de evidências, bem como a condução de entrevistas e depoimentos, são cruciais para avançar na investigação e alcançar uma conclusão justa. O impacto emocional sobre a comunidade é significativo, refletindo a tristeza e a perplexidade diante da perda de uma criança. O apoio psicológico para os familiares e amigos de Maria Catarina, bem como para a comunidade escolar, é fundamental para lidar com o trauma e ajudar a processar o luto. A maneira como a cidade enfrenta e supera essa tragédia pode moldar a resposta coletiva e a busca por justiça. Enquanto a investigação continua, é vital que
todas as partes envolvidas, desde a polícia até a mídia e a comunidade, trabalhem com cuidado e respeito. A busca por respostas deve ser realizada de forma meticulosa e ética, garantindo que a verdade sobre a morte de Maria Catarina seja descoberta e que a justiça seja feita. A transparência, a precisão e o respeito pelas partes envolvidas são essenciais para resolver este caso de forma justa e equitativa. O caso de Maria Catarina Simões da Costa é um lembrete sombrio da fragilidade da vida e da complexidade das situações que podem levar a tragédias. O desfecho deste caso não apenas afetará a família e a comunidade diretamente envolvida, mas também terá implicações mais amplas para a maneira como a sociedade lida com casos de mortes suspeitas e em investigações criminais. A esperança é que, com o tempo, a verdade sobre o que aconteceu possa ser revelada, trazendo algum alívio e fechamento para todos os afetados por essa tragédia. O caso de Maria Catarina Simões da Costa, a menina de 10 anos encontrada morta em um estábulo em Palmeira dos Índios, expõe uma série de falhas e desafios no sistema de investigação e na cobertura midiática de tragédias. A ausência de respostas claras e a complexidade dos detalhes levantam questões críticas sobre como casos semelhantes são tratados pelas autoridades e pela imprensa. Em primeiro lugar, a condução inicial da investigação parece ter falhado em fornecer uma resposta rápida e clara sobre as circunstâncias da morte. A falta de sinais visíveis de homicídio no laudo do Instituto Médico Legal IML não deve ser interpretada como uma conclusão definitiva. O fato de que o laudo não encontrou tortura ou fraturas não deve encerrar a investigação, especialmente quando a morte de uma criança de 10 anos está envolvida. A ausência de evidências claras pode, na verdade, indicar a necessidade de uma investigação mais aprofundada, incluindo uma reconstituição detalhada dos eventos. A segunda falha crítica reside na comunicação das autoridades com o público. O segredo de justiça em torno dos detalhes da investigação e a falta de transparência contribuem para a especulação e a desinformação. Embora seja compreensível que certos aspectos precisem ser mantidos em sigilo para proteger a integridade da investigação, a falta de informações claras e acessíveis pode alimentar teorias da conspiração e prejudicar a confiança pública. Uma comunicação mais transparente, sem comprometer a investigação, seria benéfica para manter a comunidade informada e engajada. Além disso, a cobertura midiática do caso também merece uma crítica. A reportagem tende a se concentrar em aspectos sensacionalistas e especulativos, o que pode desviar a atenção dos fatos reais e das necessidades da investigação. A ênfase em detalhes, como o pedido de medidas protetivas contra o pai da menina e as suspeitas de homicídio sem evidências concretas, pode criar um ambiente de pressão e preconceito que dificulta a condução justa e objetiva do caso. A mídia tem a responsabilidade de abordar o caso com sensibilidade e precisão, evitando a exploração do sofrimento dos envolvidos para fins de audiência. A investigação em si enfrenta desafios significativos. A combinação de um laudo inconclusivo e um contexto familiar complexo exige uma abordagem meticulosa e bem coordenada. A condução de depoimentos e a análise de evidências devem ser realizadas com rigor e imparcialidade, garantindo que todas as possibilidades sejam consideradas. A necessidade de uma reprodução simulada dos eventos pode ser uma ferramenta útil, mas também é crucial que essa abordagem não se torne uma formalidade vazia, mas sim uma parte substancial da busca pela verdade. A situação também levanta questões sobre a preparação e o treinamento das autoridades para lidar com casos complexos e delicados. O sistema deve estar equipado para enfrentar o trauma e as emoções envolvidas, especialmente quando se trata de vítimas tão jovens. A resposta das autoridades deve ser não apenas técnica, mas também sensível às necessidades emocionais dos familiares e da comunidade. Em resumo, o caso de Maria Catarina Simões da Costa revela a necessidade urgente de melhorias na forma como os casos de mortes suspeitas são investigados e comunicados. A falta de respostas claras, a comunicação deficiente e a cobertura midiática sensacionalista contribuem para um ambiente de incerteza e angústia. A esperança é que, ao abordar essas falhas, o sistema possa aprender e evoluir, garantindo que
futuras investigações sejam conduzidas com mais eficácia e respeito pelas vítimas e suas famílias. Obrigado por assistir ao nosso vídeo sobre o caso de Maria Catarina Simões da Costa. A trágica morte dessa jovem menina continua a levantar muitas questões e desafios para as autoridades e para a comunidade de Palmeira dos Índios. A investigação ainda está em andamento e esperamos que a verdade sobre o que aconteceu possa ser revelada em breve. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Seus comentários e perguntas são sempre bem-vindos, então sinta-se à vontade para deixar sua opinião abaixo. Acompanhe nosso canal para mais atualizações e análises sobre casos como este e outros temas relevantes. Até a próxima e, mais uma vez, obrigado por seu apoio e por estar conosco nessa busca por respostas.